Olha, você com certeza já ouviu essa palavra gaslighting. Ela está em todo lugar ultimamente, né? Mas o que ela significa de verdade? Hoje a gente vai fundo nessa forma tão sutil e ao mesmo tempo tão destrutiva de manipulação. Vamos entender como ela funciona e por que ela é tão perigosa. Pensa aí, com toda a sinceridade. Já aconteceu de você ter certeza de uma coisa e alguém te convencer que você estava louco, que estava imaginando tudo? Essa sensação, essa confusão é exatamente o coração do gaslighting. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, na prática, o que é o gaslighting? Pensa assim, é uma violência psicológica. É quando uma pessoa, de propósito, distorce a realidade para fazer você duvidar de tudo, da sua memória, do que você vê, do que você sente, da sua própria sanidade. E aqui a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Isso não é uma briguinha, não é um mal-entendido. É sim uma forma de agressão. Uma violência que não se vê, mas que tem consequências muito reais. E o que faz o gaslighting ser tão traiçoeiro é justamente isso. Não deixa marca na pele, não tem hematoma, o estrago é por dentro. Ele vai minando, pouquinho a pouquinho, a autoconfiança de uma pessoa. E isso pode acontecer em qualquer tipo de relação. Amorosa, familiar, de amizade e até no trabalho. Tá, mas de onde veio essa palavra tão específica? Gaslighting. A história por trás desse termo é bem curiosa. E acredite se quiser, tudo começou nas telas do cinema. Pois é, a origem de tudo está num filme de suspense lá de 1944. O nome original era Gaslight, que aqui no Brasil foi traduzido como A Meia Luz. E a história desse filme é literalmente a definição perfeita do que a gente está conversando. No filme, a gente acompanha um marido que quer convencer a esposa de que ela está ficando louca. O que ele faz? Coisas pequenas, sutis. Ele esconde objetos, mexe nas coisas de lugar e, o principal, ele diminui a intensidade da luz dos lampiões a gás da casa. Toda vez que ela nota a luz mais fraca e comenta, ele nega, ele diz: "Não, querida, é impressão sua, você está imaginando coisas." E ele repete isso tanto que ela começa a acreditar que não pode mais confiar no que seus próprios olhos veem. E foi exatamente esse roteiro, essa tática de negar a realidade do outro para deixá-lo confuso, que foi tão marcante que acabou batizando a manipulação que a gente vê por aí na vida real. A ficção deu nome a uma realidade bem dura. Ok, a história do filme é bem clara, mas e na vida real? O que leva uma pessoa a fazer um jogo tão cruel desses com outra? Qual é a real motivação por trás disso? Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Por quê? Por que alguém faria isso? A resposta, infelizmente, é tão simples quanto perturbadora. Tudo, absolutamente tudo, se resume a isso: poder e controle. O manipulador quer ter poder sobre a vítima, quer ter o controle da situação, e isso traz uma satisfação pessoal para ele. Não tem nada a ver com amor ou com cuidado, é sobre domínio. O grande objetivo é fazer a vítima se sentir tão insegura, tão confusa, que ela passe a acreditar mais na versão do manipulador do que na própria percepção. A opinião dele se torna verdade, e a da vítima, bom, a da vítima vira loucura ou exagero. Agora, vamos tentar fazer um exercício bem difícil, que é entender o que se passa na cabeça de quem está sofrendo o gaslighting. É uma verdadeira guerra acontecendo ali dentro. Imagine esse cabo de guerra mental constante. De um lado, a vítima pensa: "Eu sei o que eu vi, isso que você falou me magoou." E do outro lado, o manipulador vem e rebate: "Você está imaginando coisas. Nossa, como você é sensível. Eu nunca disse isso, você está inventando." É a palavra de um contra do outro, mas com o objetivo claro de anular a percepção da vítima. E no meio desse caos todo, surge a pergunta que mais dói: como pode? Como alguém que eu amo, que diz que me ama, consegue me fazer tão mal? Essa contradição que gera uma confusão gigantesca e que torna tudo tão difícil de enxergar. E aí, a gente entende por que é tão difícil sair disso. É uma armadilha, sabe? A vítima se apega aos momentos bons, àquela pessoa legal do início. Aí ela começa a se questionar: será que não sou eu que estou exagerando? O sentimento que ela tem pela pessoa cria um nó na cabeça. E claro, o abuso constante já deixou ela tão fragilizada que aceitar a realidade se torna algo quase impossível. E o mais importante de entender é que isso tudo não acontece por acaso. Não são eventos isolados. Eles se conectam, formando um ciclo vicioso, uma espécie de armadilha psicológica que se alimenta sozinha. Olha só como essa engrenagem funciona. Primeiro, o agressor distorce a realidade. Isso faz com que a vítima comece a duvidar dela mesma. Com essa dúvida instalada, ela passa a depender da versão do agressor para saber o que é real.
E essa dependência dá ao agressor o quê? Mais controle. E com mais controle, ele pode continuar manipulando. É um ciclo que se repete e fica cada vez mais forte. É por isso que, muitas vezes, quem está de fora tenta ajudar, aponta o que está acontecendo, mas a vítima não consegue aceitar. Não é por mal, é porque ela já está tão mergulhada nessa confusão, tão dependente emocionalmente, que ela simplesmente não está preparada para encarar a verdade. Tem uma frase do professor Sival Reis que resume isso de um jeito perfeito. Ele diz que a vítima gradualmente perde a confiança em si mesma, tornando-se vulnerável ao agressor, que continua perpetuando a violência psicológica. É exatamente isso. A vulnerabilidade é o combustível que mantém o ciclo funcionando. E para a gente fechar, eu quero deixar essa pergunta no ar. O gaslighting nos força a pensar no quanto a nossa percepção da realidade é valiosa e o quanto a gente precisa proteger isso. Confiar no que você sente, no que você vê, não é besteira, não é luxo, é uma necessidade básica. Pensa nisso.